Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo do nosso devocional. Era para ter saído na terça-feira, mas por motivos técnicos não foi possível. Então, estamos aqui hoje. Então, queridos, eu queria falar hoje sobre crise de fé. Passar por uma crise de fé é tão normal quanto exercer a fé. E eu me arrisco a dizer que é até mais comum ter crises de fé durante a caminhada do que momentos cheios de fé. Mas temos que entender que fé é algo inerente a todo aquele que crê em Deus. Entendam que sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo a Bíblia, a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem, que você não sabe, e a certeza das que ainda não aconteceram. Então fé transcende todo entendimento. Fé transcende o que está acontecendo conosco hoje, o que aconteceu no passado e o que vai acontecer. Crer é uma decisão. Fé é uma prática. Nem a fé é coisa nossa, é dom de Deus, para que ninguém se orgulhe da fé que tem. Também há um texto que diz que nós caminhamos de fé em fé. Eu costumo dizer que nós somos receptáculos de fé. Nós somos seres preparados para vivermos por fé. E existem vários tipos de fé. A fé cristã não é a única, porque nós temos uma necessidade de ter fé em alguma coisa. E existe uma canção muito antiga do Gilberto Gil que diz: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E detalhe, ele não está falando da fé cristã, ele está falando de fé. Entendam que justamente por sermos necessitados de termos fé em alguma coisa, nos enganamos tanto, buscando fé em qualquer coisa. Mas sempre vai haver aqueles momentos em que parece que não temos fé, ou parece que a fé que nós tivemos não gerou resultado, ou parece que a fé que nós depositamos em Deus foi totalmente inútil, foi jogada no ralo. O que fazer no momento em que a nossa fé é provada? E é justamente nesse momento que nós estamos sem fé. O que fazer quando entramos nessa crise? Bom, eu estava meditando em dois textos. Em Lucas 7, versículo 19, nós temos João Batista enviando 2 discípulos a Jesus e fazendo a seguinte pergunta: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Olha, segundo Jesus, João Batista foi o maior profeta de todos. João Batista, ele tinha um dom de discernir o caráter das pessoas. João Batista foi aquele que afirmou que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele tem a certeza, a convicção de que ele não era o Cristo quando perguntam para ele, e também a convicção de que Jesus sofreria pelos nossos pecados. Mas quando ele manda fazer essa pergunta para Jesus, ele está preso. A Bíblia não diz, mas será que João Batista não estava numa crise de fé? Porque apesar de tudo que eu fiz, de toda a entrega, de eu ter vivido no deserto, de não ter rabo preso com ninguém, de não ser mancomunado com ninguém, nem com nada, com partido político, com religiosidade, eu apenas cumpri o chamado do Pai, eu estou preso. Vejam que um homem cheio de fé, de unção e de entendimento espiritual passou por uma crise de fé. Por que você não vai passar também? Só que o que ele fez, a atitude dele, nos dá ensinamento para passarmos pelas crises de fé da vida. A primeira coisa que ele fez foi pegar 2 discípulos e enviá-los até Jesus, já que ele estava preso e não podia sair. Lá eles perguntam: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Entendam que João Batista não ficou conjecturando com outras pessoas, não ficou com as pessoas que estão na mesma situação do que ele, isto é, prisioneiros. João Batista, ele foi direto na fonte. A Bíblia nos ensina que os nossos olhos devem estar ligados naquele
que é o autor e consumador da nossa fé. Então o que eu aprendo é que quando eu estou em crise de fé eu tenho que buscar Jesus, ir para a palavra dele. É claro que ter pessoas do nosso lado nos ajudam. É claro que Deus coloca pessoas para nos animar, mas o mais importante é ter um tempo de oração com Jesus e ler a palavra dele. Buscar a presença dele com toda a tua vontade. Essa é a primeira coisa que eu aprendo. A segunda coisa é pedir ajuda. Ele estava preso, eu preciso saber o que está acontecendo comigo. Entendam que muitas das vezes nós estamos presos nas nossas ansiedades, nas nossas preocupações, nos nossos medos, e se tornam em cadeias invisíveis, algemas circunstanciais, prisões existenciais. E nós precisamos de ajuda. E já que você foi até Jesus no meio da tua crise, tenha certeza de que Ele vai colocar pessoas na tua vida que vão simplesmente te ajudar. João Batista, ele passou por uma crise de fé. Ele buscou resposta para a sua crise de fé. Um outro grande homem de Deus, poderosíssimo em obras, fez milagres, profecias fenomenais, foi Elias. Só que num determinado momento da vida dele, ele quis morrer, porque foi ameaçado, ficou fraco e desistiu. E pediu ao próprio Senhor, me mata porque eu cansei. Às vezes, a crise de fé vem pelo cansaço, pancadas que a gente leva da vida, excessos de trabalho, não para descansar, é intenso na tua profissão também, é intenso na igreja, a mente não consegue computar e você fica cansado, entra numa crise de fé. Será que está valendo a pena? Será que tudo isso vale a pena? Só que eu aprendo algumas coisas com Elias também. Em primeiro lugar, ele deitou para morrer e apareceu um anjo para ele. E o anjo disse para ele, come, bebe e anda. E no final da caminhada ele entrou numa caverna. Lá ele passou um tempo, até que Deus veio falar com ele. E no encontro com Deus, Deus vai dar uma direção para ele. Ele diz, volta pelo seu caminho e vem. Que legal, né? Volta pelo seu caminho e vem até mim. Unge a Azael, rei da Síria, e também a Jeú, filho de Ninsi, rei de Israel. E Eliseu você ungirás como teu sucessor. Entenda que no meio da crise de fé, Deus chama ele para si e dá uma direção. Se eu aprendi que eu vou até a fonte que é Jesus, se eu aprendi que eu vou receber ajuda, a terceira coisa que eu tenho que fazer, querido, é ouvir a direção de Deus. Buscar ouvir a voz de Deus na crise de fé. É nesse momento que Deus vai falar contigo. Você pode estar numa tremenda crise de fé, porém, você não pode negociar a sua fé. João Batista, ele foi morto porque não negociou. Não negociou a fé dele. Apesar de alguns dizerem que ele resmungou para Deus. E eu concordo. Ah, Senhor, só sobrou eu. Ai, mimimi. Mas ele não negociou. No resmungo dele, ele estava dizendo, eu não negociei. Eu não vou desistir, eu estou mal. Estou querendo morrer justamente porque eu não desisto. João Batista morreu porque não desistiu. Nós precisamos ir até o fim. Só assim nós venceremos a crise de fé. Saibam que crise é coisa que passa. Crise é momentânea. E crise gera crescimento. A crise de fé que você está passando ou que você passou não é para te fazer parar, mas é para te fazer crescer cada vez mais no Evangelho, no reino de Deus. Vejam que Elias, no meio da tua crise, houve a direção de Deus e voltou cheio de trabalho. E Elias foi arrebatado para Deus. Deus nos chamou para vencer essas crises de fé. Isso são lutas que se levantam porque você é ser humano
Você é um ser comum. Então não desista. Você pode estar em crise, mas tenha fé. Até a próxima, queridos. Deus abençoe vocês.